capítulo 4, versículos do 7 ao 17. Eu só vou pedir um pouco de retorno aqui na frente, porque para esse microfone está sem retorno. Agora sim, obrigado. Sabedoria, capítulo 4, versículos do 7 ao 17. Você pode ir encontrando aí na sua Bíblia. Enquanto você encontra, já desejo a você a paz de Jesus. Deus abençoe você que está aqui no rincão do meu Senhor, que veio aqui na Canção Nova para participar conosco dessa quinta-feira de adoração. Boa tarde para você, viu? Diga para o seu irmão, para a sua irmã sentada do seu lado, boa tarde, a paz de Jesus. Que bom que nós podemos estar juntos aqui nesta tarde. Para você que está em casa, a paz de Jesus, Deus abençoe você. E eu queria que nós tomássemos juntos esta palavra de Deus que está em Sabedoria, capítulo 4, versículos do 7 ao 17. Esta palavra é um consolo de Deus para nós. É um sopro de alívio e de amor ao nosso coração, mas ela fala de uma situação muito difícil e muito dolorosa, pela qual alguns de nós tivemos que passar. Que talvez você já tenha passado, que é a de perder uma pessoa querida, de perder uma pessoa que você amou e ama. Já aconteceu com você? Quem aqui já teve que se despedir, que enviar para o céu uma pessoa que ama, não é que amava não, que ama, e entregou essa pessoa a Deus com muita esperança, mas ficou com o coração cheio de saudade. Faz assim para eu te ver. Olha só, quantos de nós, não é? E dentro do nosso coração fica uma pergunta. Por que é que tantas pessoas boas, que nos fizeram tanto bem, tiveram que partir tão cedo? Pior ainda quando se trata de um filho nosso. Porque é uma dor que a gente não consegue imaginar. Só quem viveu para poder dizer o que é a dor de enterrar um filho. Não é? E que é uma coisa incompreensível para nós, porque não é muito natural. É sofrido também a gente perder um pai e ter que enterrar um pai, mas é uma coisa natural. Não é? O pai mais velho. A gente já espera que no decorrer da vida, segundo a ordem das coisas, um dia, que seja muito longe, mas um dia, a gente espera ter que enterrar o nosso pai, ter que enterrar a mãe, mas eu acredito que ninguém fica com o coração preparado para enterrar um filho ou uma filha. E talvez diante dessa dor você tenha perguntado a Deus, Senhor, como é que é isso? Como pode isso acontecer? Isso não é justo. Esta palavra nos fala. E talvez essa palavra seja para você nesta tarde uma resposta de Deus ao seu coração ferido. Sabedoria, capítulo 4, versículos do 7 ao 17. A começar do título, esta palavra já nos fala muita coisa. Como é que está aí na sua Bíblia o título? Consegue ler? Na minha está assim: vida longa não significa nada. Repita comigo: vida longa não significa nada. Diga para o seu irmão sentado perto de você: vida longa não significa nada. Por quê? Vamos ver. A palavra do Senhor nos diz. Versículo 7, olha lá. O justo, porém, ainda que morra prematuramente, encontrará descanso. A velhice venerável não é a de uma longa duração, e nem se mede pelo número de anos. O bom senso equivale aos cabelos brancos. Uma vida sem mancha equivale à idade avançada. Agradando a Deus, o justo é amado por Ele. Vivendo entre pecadores, Deus o transferiu para outro lugar. Foi arrebatado para que a malícia não lhe pervertesse a inteligência, nem o engano seduzisse a sua alma.
pois o fascínio da frivolidade obscurece os valores verdadeiros, e a inconstância das paixões transtorna a mente sem malícia. Tendo alcançado em pouco tempo a perfeição, completou uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor, que por isso apressou-se em tirá-lo do meio da maldade. As pessoas veem isso e não compreendem, e não refletem em seu coração, que a graça e a misericórdia são para os eleitos do Senhor, e que Deus intervém em favor dos seus santos. Mas o justo morto condena os ímpios vivos, e a juventude cedo terminada condena a prolongada velhice do injusto. Eles verão o fim do sábio e não compreenderão o desígnio de Deus sobre ele, nem porque o Senhor o pôs em segurança. Palavra do Senhor. Leia comigo o versículo 17. Eles verão o fim do sábio e não compreenderão o desígnio de Deus sobre ele, nem porque o Senhor o pôs em segurança. Você já tinha parado para pensar que essa pessoa que partiu antes de você, essa pessoa que talvez tenha partido cedo demais, que Deus a colocou em segurança? Você já tinha parado para pensar nisso? Olha como esta palavra ela é profunda. O justo, o homem bom, a pessoa santa, a pessoa de bem, aquele bom filho, aquele bom marido, aquela boa esposa, o seu pai que procurou viver uma vida íntegra, uma vida honesta, trabalhando dia após dia para dar a você, para dar à sua casa, para dar à sua família uma vida digna, mesmo que ele morra cedo, mesmo que ele morra antes do tempo, porque prematuramente é antes do tempo. Olha o que a palavra de Deus nos diz: ele vai encontrar descanso, Deus dará a ele o repouso. E continua a palavra de Deus dizendo: a velhice que merece elogio, a velhice honrada, a velhice venerável, não é uma velhice que dura muito tempo, não. Pode até ser que dure, mas não se mede uma boa velhice pelo número de anos, porque a pessoa sensata, mesmo que morra cedo, é como se ela tivesse envelhecido, porque quem tem bom senso, gente, quem tem juízo, é como a pessoa que tem os cabelos brancos. Às vezes a gente encontra gente jovem que tem a sabedoria de um ancião, de pessoa velha. Viveu pouco, mas o pouco que viveu, viveu bem. Olha o que a palavra de Deus nos diz, que a sensatez desta pessoa tem o mesmo peso que os cabelos brancos para uma outra. E uma vida sem mancha, uma vida de santidade, tem o mesmo valor de uma vida bem vivida com muitos anos. Porque, versículo 10, agradando a Deus, a pessoa boa, a pessoa que encontrou em Jesus Cristo seu Salvador, a pessoa que se deixou justificar pela cruz de Jesus, agradando a Deus, esta pessoa é amada por Deus. E vivendo no meio dos pecadores, como a pessoa estava, preste muita atenção nisso, Deus a transferiu para outro lugar, foi arrebatada, foi colhida mais cedo, para que a malícia não lhe pervertesse a inteligência, nem a mentira, nem o engano seduzisse a sua alma.
Porque o fascínio da frivolidade obscurece os valores verdadeiros, e a inconstância das paixões transtorna a mente sem malícia. Para a pessoa temente a Deus, até a morte prematura não é uma desgraça. Quando uma pessoa ama a Deus, respeita a Deus e tem confiança em Deus, a morte prematura, a morte cedo, nunca, preste muita atenção no que eu estou lhe dizendo, nunca é uma desgraça. Não é. O sofrimento é maior para quem fica do que para quem se foi. Entre quem partiu e quem ficou, entre você que levantou a mão dizendo, eu tive que entregar uma pessoa assim para Deus, entre você que ficou e a pessoa que partiu, adivinha quem sofre mais? Pergunta para o seu amigo aí de oração hoje, dá uma cutucadinha nele e diz, quem sofre mais? Somos nós que ficamos. Porque a pessoa que parte para junto de Deus, nós não a podemos mais ver. Mas a pessoa que está junto de Deus vê você. Seu pai, sua mãe, seu filhinho que partiu, ele vê você. Ele acompanha você, ele sabe o que você faz, ele sabe do amor que você tem no coração por ele, ele sabe da saudade que você sente dele, e mais, ele reza, ele intercede por você, porque quem entrou na presença de Deus é santo, mesmo que a igreja não tenha canonizado, você sabia? Só os santos estão na presença de Deus, isso é, toda pessoa que depois de morrer, ela está em Deus e na presença de Deus, esta pessoa é santa. E ela intercede por nós. Então, para quem é o sofrimento? Para quem fica. O diácono Nelson Correia, você conhece? Quem sabe quem é o diácono Nelson? Levanta a mão. Nelson tem canções maravilhosas. O diácono Nelson Correia é um dos maiores compositores da música católica do Brasil. É uma pessoa com músicas de letras profundíssimas, que faz a gente rezar, que nos aproxima de Deus, que faz a gente pensar sobre as coisas verdadeiras e boas da vida. E tem uma música do diácono Nelson que constantemente eu lembro, que diz assim, só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Repita comigo, só se tem saudade do que é bom. Se eu chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A gente só tem saudade de coisa boa, não é verdade? Pode aplaudir porque essa letra merece. Duvido que você tenha saudade do acidente que você sofreu. Duvido que você tenha saudade de uma maldade que fizeram contra você. Duvido que você tenha saudade dos beliscões que a sua mãe te dava quando você era criança. Tem gente que ia para a missa, muitas vezes, gente nossa, não sabia se comportar. A mãe estava sentada do lado, não podia fazer barulho porque era missa. Como é que a mãe fazia? Atravessava a mão aqui assim embaixo. Duvido que você tenha saudade desse beliscão. Você pode ter saudade da sua mãe. Você pode ter saudade dessa época. Mas do beliscão você não tem saudade. Quem é que pegou aquele castigo de ficar de joelho no milho? Você nunca viu? Precisa ficar, pra você saber. Coisa boa que é. E às vezes era de castigo, ajoelhado no milho, na porta da sala que estava aberta para a rua. Para quem passar ver. Quem passou por isso, me diz, tem saudade? A gente tem saudade do que não presta não, gente.
A gente tem saudade de coisa boa. A gente tem saudade do carinho que a gente recebe. A gente tem saudade daquela pessoa que nos fazia bem. Só se tem saudade do que é bom. Se você chora de saudade dessa pessoa, é sinal de que ela foi uma bênção na sua vida. E no balanço entre o negativo e o positivo que todos nós temos, mesmo mãe e filho, que diz assim, não, tudo na minha vida com meu filho foi bom. Mentira. Também teve coisa que não foi boa. Também ele errou com você. Também você errou com ele. Mas na hora de fazer a medida, o saldo é sempre bom. E é tão bom que a gente esquece as coisas ruins. E a gente até diz, não, tudo foi bom. Não é que tudo foi bom. É que só ficou o que presta. E se tem saudade no seu coração, é porque você amou essa pessoa. Mas Márcio não podia ter morrido. Pois é, não podia, mas morreu. Viveu pouco, mesmo que tenha vivido 90 anos, 100 anos, porque a pessoa boa sempre vive pouco, né? Não importa quantos anos viva. Tem gente que eu acho que nunca devia morrer. Eu acho que se... Ainda bem que a pessoa já partiu, né? Porque se ela ouvisse a gente falar isso, acho que ela dava um soco na gente. Porque viver nesse mundo também para sempre, isso não é bom, não. Mas tem gente que para o nosso bem nunca devia morrer. Você perguntar assim, diz aí uns nomes para mim de gente que nunca devia morrer e já foi. O Padre Léo é um deles. Eu tenho certeza que se ele tivesse vivo, ele ia me dar um cascudo ao ouvir eu dizer uma coisa dessa. Mas para nós, olha a falta que faz. Não é? Então tem gente que nós olhamos, pessoas que fizeram a diferença na nossa vida, que foram santas, que foram boas, que a gente diz, e a gente pensa, tem gente que nunca deveria ter morrido. Eu olho para o Padre Léo e penso, viveu pouco. Mas viveu intensamente. Não foi pouco, foi o bastante para cumprir o que muitos levam uma vida longa para alcançar. Tem gente que vivendo pouco consegue o que outros numa vida de 200 anos não conseguiria. Concorda? Tem gente que é assim. A pessoa precisou de pouco tempo para completar a carreira dela. E olha o que a palavra de Deus nos diz: não é o número de anos que determina se uma vida foi boa, mas é o tanto de bondade que coube nessa vida. Não é o número de anos que uma pessoa viveu que determina se a vida dela foi boa, porque tem gente que viveu, parece uma eternidade. Porque quando a pessoa é boa e ela morre, parece que morreu cedo, né? Quando a pessoa é ruim, parece que nunca morre, né? O que faz uma pessoa ter uma vida boa não é a quantidade de dias vividos, mas é a quantidade de bondade que ela fez caber na vida. Então, quando eu penso nisso, eu fico olhando para a minha vida e eu fico pensando, meu Deus, será que eu vou durar muito, que é para poder tentar fazer caber um pouco mais de bondade? Será que eu estou fazendo da minha vida uma vida boa? Será que quando eu me for, as pessoas vão sentir saudade de mim, como eu sinto saudade de algumas que já partiram? Então guarde isso no seu coração. Não é a quantidade de dias que você vive que faz da sua vida uma vida boa, mas quando você faz a sua vida ser boa todos os dias. E isso sim, a fim de sua vida ser uma vida boa, ser uma vida piedosa, Deus vai nos impulsionando ao caminho da santidade. Porque o que Deus quer de nós? Ele quer que ao fim da nossa vida, a pessoa boa, a pessoa piedosa, ela não encontre a morte, mas o descanso. Se você tiver uma vida santa, você não vai encontrar a morte no fim dos seus dias. Você vai encontrar o descanso. Você não vai acabar. Você vai entrar na glória de Deus. Você vai entrar na presença de Deus. E quer saber o que mais? Essa pessoa que você já despachou para junto de Deus, muito antes de você, vai receber você no céu o dia que você chegar.
E o dia que vocês se encontrarem, vai ser uma festa. Ela vai enxugar as suas lágrimas, as lágrimas nos seus olhos. Porque diz a palavra de Deus, que no céu não tem mais choro, não tem mais sofrimento e não tem mais luto. Mas eu acredito que no céu ainda tem lágrimas, mas são lágrimas de alegria. E o dia que você encontrar seu filho, seu marido, sua esposa, o seu pai, o irmão que você tanto amava, aquele seu amigo tão querido que partiu, vocês vão se encontrar e vão chorar, mas não é mais de saudade, nem de tristeza, nem de dor, porque nada nunca mais vai separar vocês. Se vai haver uma lágrima no céu, é lágrima de alegria. Vai ou não vai? Eu tenho certeza que vai. É isso que Deus quer para nós. Bata no seu peito e pergunta assim: quantos dias será que ainda me restam, hein, meu Deus? Pode ser dias, pode ser meses, pode ser anos, dezenas de anos, que sejam muitos, mas que a gente sabe que um dia, esses dias chegam ao fim. E quando esses dias chegarem ao fim, sabe que eu desejo que Deus lhe dê, a partir dessa quinta-feira que você está aqui na presença dEle, é que quando os seus dias nessa terra acabarem, você não encontre a morte, você encontre Jesus, você encontre descanso, que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo venham receber você. Olha, esses dias uma pessoa me contava que via a partida da sua mãe. E a mãe muito serena, mas muito sofrida, já pela doença, pela enfermidade. Numa certa altura diz assim: meu filho, me dá licença, que eu preciso ir. Não, mãe, a senhora não sabe o que estou dizendo. Ela falou: eu sei. Sei sim, já estava assim naquela fase, meio delirando, né? Ela disse: eu sei, mas eu preciso ir, porque eles já estão aqui. Mas quem, mãe, estão aqui? Jesus e Nossa Senhora vieram me buscar. E assim que ela disse, Jesus e Nossa Senhora vieram me buscar, faleceu. Que alegria para mim e para você, que o dia, que os nossos dias acabarem, a gente possa estar deitado no meio de pessoas que nos amam, no meio de gente que nos quer bem, que está ali para se despedir da gente, e você largar das mãos de gente amada, de gente querida, para pegar nas mãos de gente amada e de gente querida. Você soltar da mão do seu filho, da mão do seu neto, da mãozinha do seu bisneto, para pegar nas mãos de Jesus e de Nossa Senhora, de mãos boas para mãos melhores ainda. Vai ser uma festa. Por isso que eu penso que quando uma pessoa falece, se ela viveu bem a sua vida em nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos ter respeito, mas nunca deve ser triste. O velório pode ser sofrido, porque a saudade é grande, mas tristeza a gente só tem diante do mal. Tristeza a gente só tem diante da certeza da perda absoluta daquela pessoa. Agora me diz, se você tem certeza que o seu filho está junto de Deus, como diz essa palavra, guardado em Deus, que o levou para preservá-lo de uma perdição eterna, você teria tristeza? Seria tristeza o sentimento do seu coração? Quando você sabe que um tempo distante é em Deus a garantia de que essa pessoa jamais se vai perder, você ia ficar triste? Tristeza não pode ser, gente. Nós podemos sofrer, nós podemos ter saudade, mas a tristeza, aquela coisa que nos desanima de viver, só acontece quando a pessoa não tem esperança e não tem confiança em Deus. Se você confia em Deus, mas você tem grande tristeza e até revolta diante da morte daqueles que partiram, você precisa pedir a Jesus nesse dia que fortaleça o seu coração. Eu já contei isso outras vezes, mas eu peço licença ao professor Felipe Aquino para eu falar isso de novo.
Porque você sabe, o professor Felipe Aquino era casado, pai de vários filhos, e até pouco tempo, a sua esposa, a tia, que a gente chamava de tia porque era muito querida, eu chamava assim, a tia Zila, vivia entre nós. Olha só, o professor Felipe Aquino é o mais conhecido, mas ninguém chama ele de tio Felipe Aquino. Mas a esposa dele é a tia Zila. Carinhosa, amorosa, sempre alegre. Não é? E quando a tia Zila morreu, um prejuízo para nós e para o professor também. E quem o conhece sabe do imenso amor que ele tinha pela mulher. E eu tive a graça de estar presente lá no enterro da tia Zila. E quando eu entrei lá no velório em Lorena, quem estava de pé, tranquilo, sereno, recebendo todo mundo que chegava, professor Felipe. A gente fica até desconcertado, porque parece que a gente está mais abalado do que ele. E eu dizia, um sofrimento, né, professor? Ele disse, Márcio, a gente sofre. Porque dizer que não faz falta é mentira, faz falta. Mas nós que confiamos em Jesus, a gente sabe que é só um tempinho distante, que Deus vai nos reunir. E nós que somos de Jesus, nós precisamos acreditar não só com as palavras, mas com a vida de que nós vamos ressuscitar. E ele olhando nos meus olhos disse, a Zila vai ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Nós vamos ressuscitar. Então a gente sofre, mas a gente não tem tristeza. Enche a gente de esperança ouvir uma pessoa falando de morte deste jeito. Eu desejo para você que você encontre esse descanso o dia que for certo, o dia que chegar. Agora olha, a palavra de Deus nos diz, a pessoa que vive bem, ela está debaixo do amor de Deus. Deus ama a pessoa que vive uma vida de santidade. Você ama o seu filho, ensine-o a ser santo. Você ama o seu esposo, ensine-o a ser e ajude-o a ser um homem santo. Você ama a sua mulher, Deus deu essa mulher a você para que você trabalhe junto dela, para que ela se torne uma mulher mais santa. Os filhos também foram dados para a santidade dos pais. Porque quando você colabora para que uma pessoa tenha uma vida temente a Deus, olha o que nos diz a palavra, Deus a ama. E continua, Deus amou o justo que partiu de tal maneira que dele se agradou, e por essa razão o Senhor o preservou antes que o mal pudesse tocá-lo. Nós não temos o controle do futuro. Você sabe o futuro? Pergunta para o seu amigo aí, você sabe o futuro? Pode perguntar para ele, você sabe me dizer o que vai acontecer daqui a pouco? Você sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Pergunta para quem está à sua frente, atrás de você, pergunta. Não, pode mexer com essa pessoa, pergunta para ela, você sabe como será a vida desta pessoa que você ama daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos? A gente não sabe. Não sei você, mas eu já ouvi pais e mães que eu perdi a conta de chegarem para mim e dizerem, eu dei a melhor educação para o meu filho. Eu amei o meu filho desde o dia que ele nasceu até o dia de hoje, com todo o amor que eu tenho no meu coração. Eu o eduquei na fé. Eu cuidei dele. E eu não sei o que aconteceu com esse moço que pegou um rumo completamente extraviado. Você já viu gente falar isso? Porque tem gente que diz que a pessoa que recebeu uma boa educação, ela não se extravia. Mentira. Teve filho que foi bem educado, mas se perdeu. Porque você não é a única pessoa que influencia o seu filho.
Quem aqui tem filho, o filho levanta a mão para eu ver. E quem não levantou a mão provavelmente quer ter, um dia vai ter. Você precisa entender que você não é a única pessoa que influencia a vida do seu filho. Aliás, os colegas influenciam o comportamento do seu filho mais do que você. Eu sou brasiliense, meu pai é mineiro, minha mãe é goiana. Eu não falo como os mineiros. E eu não falo como os goianos. Mas meu pai é mineiro. Eu tinha que falar igual mineiro. Minha mãe é goiana, eu tinha que falar igual goiano. Mas eu falo igual os brasilienses. Olha a influência que os meus colegas tiveram sobre mim, que os seus colegas tiveram sobre você e tem sobre os seus filhos. Tanto que seu filho não se veste igual a você, se veste igual aos colegas dele. Verdade ou não é verdade? E como é que ele fala? Igual os colegas. Quais as expressões que ele usa? As mesmas dos colegas. Quais os valores que muitas vezes você tem que ficar lá corrigindo, dizendo, isso presta, isso não presta, presta atenção. Os valores que ele aprende dos colegas. Você não é a única pessoa que influencia o seu filho. Os colegas, as pessoas com as quais ele convive, têm uma influência tremenda sobre ele, sobre ela. E olha, quando a gente começa a entender isso, nós vamos ficando mais espertos. Então veja, se você tem menos influência sobre o comportamento do seu filho do que os colegas dele, você pode trabalhar de uma maneira diferente. Escolhendo também os colegas com os quais ele vai conviver. Porque é você quem escolhe, de certa maneira, o bairro onde você mora, é ou não é? É você quem escolhe a escola em que você põe o seu filho. As pessoas cuja casa você deixa ele frequentar. As pessoas que você deixa ele trazer para dentro da sua casa. Você não pode controlar muito, não consegue, a influência dos colegas sobre ele. Mas você muitas vezes pode interferir na qualidade de colegas que seu filho tem. Então, abrindo aqui esse parêntese, fique esperto. Agora veja, se você não é a única pessoa que influencia um filho ou uma filha, você concorda comigo que apesar de todo o amor, de todo o carinho, de toda a educação, de todo o investimento que você faz nele, ele pode, não estou dizendo que vai, ele pode se perder? Pode ou não? Me responda. Pode ou não pode? Pode, é claro que pode. E olha o que nos diz esta palavra. Às vezes Deus ama tanto uma pessoa e dela se agrada de uma tal maneira que Deus a preserva do mal antes que o mal pudesse tocá-la. Porque a morte nesta vida pode tirar a pessoa de você por alguns anos, mas se a pessoa perder a alma, ela é tirada de você para sempre. Aí você pode até dizer, mas não se a gente for para o mesmo lugar. Ninguém vai para o mesmo lugar no inferno. O inferno é individual, é solitário, é escuro, é frio, é vazio, é triste. Tem gente que faz piada e diz assim, e se eu morrer e for para o inferno eu vou encontrar os meus companheiros de farra. Não vai, amigo. Eles podem estar no inferno deles. No inferno não tem encontro. Aonde que as pessoas se encontram? O único lugar aonde as pessoas se encontram depois da morte é no céu. Em Deus a gente se encontra. É verdade.
Aliás, não precisa esperar o céu para a gente encontrar quem está longe da gente, porque no momento em que você comunga o corpo de Cristo, e uma pessoa que você ama está lá na China comunga, o céu une vocês dois naquele exato momento, e apesar do corpo estar distante, a alma está colada, tanto que você já deve ter vivido essa experiência, um pensa e o outro sente, um fala no outro, o outro parece até que ouve, e quando você menos espera, você pensa na pessoa, ela liga para você, você recebe um e-mail dela, que conexão é essa? O Espírito Santo une as pessoas que se amam. Em Deus a gente se encontra, no inferno todo mundo está sozinho.